olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Tudo bem com a sua unidade e com o seu trabalho? Sempre espero que esteja tudo bem, que esteja tudo ótimo e que todos possam estar prosperando. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, da sessão 12 até a sessão 17, e Joseph Smith História, do capítulo 1, versículos 66 ao 75. A princípio pode pensar, ai nossa, quanta sessão, mas algumas são bem pequenas, uma só tem um versículo, porém tem experiências maravilhosas, experiências edificantes, como sempre, e podemos aprender lições valiosíssimas e muito importantes, correto? Na sessão 12, revelação dada por meio de Joseph Smith em maio de 1829, porque Joseph Knight acreditava em Joseph Smith e nas placas do livro de Mormon, e a tradução o auxiliou muitas vezes. E o Senhor falou que ia voltar a fazer uma obra maravilhosa. Vamos ler o versículo 2? Eis que eu sou Deus, atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medulas, portanto, atenta para a minha palavra. O Senhor ele estava falando, né, e ficou aconselhando continuamente a esse irmão o que ele deveria fazer. Essa revelação, como foi dada através de Joseph Smith para ele, e ele, nos outros versículos, ele continua aconselhando. Lembrando que nas sessões a gente vai ver conselhos que foram dados para uma ou pessoas específicas, mas a gente pode sempre substituir o nome da pessoa pelo nosso. Fazer de conta que o Senhor está falando diretamente para nós, ou imaginar como seria, e todos nós temos uma obra e um trabalho para fazer aqui na terra. E aí no versículo 8, e ninguém pode participar desta obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo que lhe for confiado. Da mesma forma que foi dito a ele também, outras vezes, sempre o Senhor está falando, é necessário que a pessoa seja humilde, que a pessoa tenha fé, que a pessoa tenha esperança, caridade, que a pessoa seja temperante, ou seja, que a pessoa tenha calma, que a pessoa seja tranquila, e como o nosso atual profeta falou, o presidente Nelson, que nós possamos ser pacificadores. Isso é um desafio muito grande nesses últimos dias. Nesse século as pessoas vivem estressadas, ainda mais que moram em cidade grande, as pessoas andam muito nervosas, coisas que antigamente eram uma simples brincadeira, hoje é motivo até de um processo, ou que infelizmente algumas coisas acabam terminando até em morte, mas nós sempre precisamos lembrar que a discórdia do inimigo, e seguimos o conselho do profeta de procurarmos promover a paz, correto? Aí a sessão 3, como falamos, é um versículo só. Esse é um relato de Joseph Smith, ela foi recebida em maio de 1829 e fala sobre a ordenação dele e de Oliver Cowdery ao sacerdócio arônico, que foi feita através de João Batista, que agia sob a direção de Pedro, Tiago e João, pois eles possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque, que depois seria ministrado a eles, ele, Oliver e Joseph, no devido tempo. Então vamos recordar, nessa ocasião, 1829, a igreja ainda não havia sido restaurada, e ainda também não havia sido restaurado o sacerdócio menor, que é o arônico, e nem o maior, que é o de Melquisedeque. Então João Batista, agora um anjo de luz ressurreto, apareceu e conferiu o sacerdócio arônico para Joseph e para Oliver,
para que eles, aí esse caso foi uma exceção, para que um pudesse batizar o outro, porque ninguém pode batizar a menos que tenha recebido o sacerdócio arônico. Aí depois cada pessoa era ordenado, ou como é até hoje, pela imposição de mãos por outros irmãos que sejam devidamente autorizados e que tenham esses dois sacerdócios, correto? E aí assim foi feito. Então vamos ler esse único versículo da seção 13, que ele diz bem assim: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo, por imersão para remissão de pecados, e ele nunca mais será tirado da terra até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Foi então aí anunciadas as palavras sobre a restauração do sacerdócio arônico, e o Senhor falou, e ele nunca mais ia ser tirado. Hoje vemos, né, saber a idade mínima para um homem poder receber o sacerdócio arônico é 12, com 12 ou 13 anos um jovem é diácono, com 14 e 15 ele é mestre, com 16, 17 ele é sacerdote. Lembrando, o diácono, em outras coisas, ele pode distribuir o sacramento, o mestre ele prepara, e o jovem que ele é sacerdote, ele tem o poder já de poder abençoar o sacramento, e ele também já pode fazer a ordenança do batismo. E todo, aí se o homem, claro, relembrando, se ele se batizar na idade adulta, de 18 anos em diante, ele primeiro vai receber o sacerdócio menor, que é o sacerdócio arônico, que é o preparatório, na verdade, para ele depois poder receber o sacerdócio maior, que é o de Melquisedeque. Vamos falar mais sobre esse sacerdócio maior futuramente. Então é isso. Aí ele foi, gente, olha aqui, já pensou receber visita de uma pessoa tão importante como foi João Batista, o profeta, o mesmo que batizou Jesus Cristo aqui na terra? Lembra de quando ele falou, quando Jesus pediu o batismo a ele, ele falou, mas por que eu que tenho que ser batizado por você e você tem que vem pedir para eu te batizar? Mas Jesus falou, né, faça assim para que se cumpra todas as coisas. Jesus ele não precisava do batismo porque ele sempre foi perfeito, mas para deixar o exemplo, ele realizou a ordenança, correto? Aí na seção 14, essa revelação foi dada também através de Joseph Smith em maio de 1829. O que tem de interessante nessa sessão também, olha só, a família Whitmer ficou muito interessada no trabalho da tradução do livro de Mórmon, e o profeta acabou morando com eles até que ele terminou a tradução do mesmo. E David Whitmer depois acabou se tornando uma das 3 testemunhas especiais do livro de Mórmon. E o início da sessão é semelhante ao da sessão 12, e no versículo 8 o Senhor fala bem assim, na sessão 14 agora. E acontecerá que se pedires ao Pai em meu nome, com fé, acreditando, receberás o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer, para que sirvas de testemunha das coisas que irás ouvir e ver, e também para que proclames o arrependimento a esta geração. O conselho que o Senhor está dando a ele, né? Ele é o Espírito Santo, sempre é comentado, e como falamos, depois ele acabou se tornando uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon. E aí, no versículo 9, o Senhor ele se declara dizendo: eis que eu sou Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que criou os céus e a terra, uma luz que não pode ser escondida nas trevas. Então, quem anda em Cristo, quem está com Cristo, nunca vai andar em trevas. E aí no versículo 11 ele também fala:
eis que tu, eis que tu és David e és chamado para ajudar. Se fizeres isso e fores fiel, serás abençoado tanto espiritual como materialmente, e grande será teu galardão. A mesma promessa que o Senhor fez a esse irmão David também se estende a nós. Se a gente for fiel, nunca vai nos faltar nada. A gente vai tanto poder crescer espiritualmente, como podemos também crescer materialmente, ou seja, podemos atingir nossas metas e objetivos profissionais. Nem todos têm os mesmos sonhos e objetivos, cada um sabe a sua necessidade. O Senhor, claro, sabe de tudo, mas Ele não promete assim que a gente vai ficar super bilionário, ou se tornar o homem ou a mulher mais rica do mundo, mas que nunca vai faltar nada daquilo que precisamos. E eu dou realmente testemunho que eu sei disso. Quando nos esforçamos em obedecer e ser fiel nas nossas ofertas, o Senhor nos abençoa rica e grandemente. Já falei isso em outros vídeos, mas presto testemunho mais uma vez. E o que eu sei o quanto o Senhor nos ama, o Pai Celestial tem amor por nós e não nos deixa faltar nada, e principalmente quando a gente se esforça em sermos obedientes. Aí a seção 15, essa revelação foi recebida agora em junho de 1829 e tem uma mensagem impressionante do Senhor para John Whitmer, que depois se tornou uma das 8 testemunhas do livro de Mormon. O versículo 1. Escuta, meu servo John, e dá ouvidos às palavras de Jesus Cristo, teu Senhor e teu Redentor. Podemos também substituir, tirar o nome John e fazer de conta que está falando com nós, e se pôr no lugar da pessoa, e a mesma promessa o Senhor faz a todos, porque o Pai Celestial tem amor por cada um de seus filhos incondicionalmente. Ele falou, né? Escuta as palavras de Jesus, teu Senhor, teu Rei e nosso Redentor. John, ele queria ajudar na obra e era abençoado por declarar as palavras do Senhor. O versículo 6. E agora eis que eu te digo que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com elas no reino de meu Pai. Amém. Na próxima aula, que vai ser a sessão 18, vamos ver e falar melhor sobre a questão de salvar almas. E aquele, como sempre, lhe dá o conselho, o Senhor, ou a mesma coisa, né? Para não declarar coisas que não fosse o arrependimento, que sempre é porque o Senhor sabia que nós somos falhos e que nós iríamos cometer erro ao longo de nossas vidas, cada um tem a sua fraqueza, mas Ele nos proporcionou arrependimento para que nós possamos ter as bênçãos da expiação de Cristo em nossas vidas. Então, vemos como realmente o Pai Celestial tem amor por cada um de nós e como uma pessoa é abençoada quando ela procura fazer a vontade dele. Na sessão 16, que é uma revelação recebida por Joseph Smith para Peter Whitmer, que depois se tornou uma também das 8 testemunhas do livro de Mormon. Ele recebeu os mesmos conselhos que John, e a sessão é semelhante. Os versículos são bem parecidos, são apenas 6. Então, se você quiser, você pode dar uma olhada, vamos ler mais escrituras. E os mesmos conselhos. E por quê? Porque o Evangelho é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre, sem mudanças, sem alterações. E por que as mesmas coisas são faladas? Porque repetição traz convicção, como dizia meu presidente de missão. E a gente sempre recebe os mesmos conselhos porque ainda não estamos atingindo o patamar, o ideal que a gente ainda precisa, mas a gente pode se desenvolver com o tempo, nos esforçando, a gente vai conseguir fazer a vontade do Pai Celestial. Aí vamos agora na sessão 17.
essa revelação também de junho de 1829 por meio de Joseph Smith, só que essa para David Whitmer e Martin Harris e também porque para eles. E por quê? Joseph Smith e Oliver Cowdery, ao traduzirem as placas do livro de Mormon, eles viram que haveria 3 testemunhas especiais para testificar do livro de Mormon. Na seção 17, vamos ler o versículo 1. Eis que vos digo que devereis confiar em minha palavra, e se o fizerdes de todo o coração, vereis as placas e também o peitoral, a espada de Labão, o Urim e Tumim, que foram dados ao irmão de Jared no monte, quando ele falou com o Senhor face a face, e os guias milagrosos que foram dados a Lei, enquanto estava no deserto, às margens do Mar Vermelho. O que são esses guias espirituais? São o Urim e Tumim. E também fala, da Liahona, fala também de ser testemunha do livro de Mormon, eles ficaram impressionados, claro, Joseph Smith e Oliver Cowdery. Então, Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris, eles tiveram uma fé tão grande que igual a dos profetas antigos, como foi visto e lido aqui, e eles também foram inspirados a serem as 3 testemunhas do livro de Mormon. E até o fim de suas vidas, eles sempre confirmaram tudo o que eles viram, ouviram e que eles sabiam que era verdade, e eles jamais negaram tudo aquilo que eles haviam visto e ouvido. Eles nunca negaram sobre as placas do livro de Mormon, a tradução, sobre o chamado inspirado de Joseph Smith, e assim que devemos ser. A gente nunca deve negar a nossa fé, a gente às vezes fica com vergonha, mas por que está numa festa, todo mundo faz isso? Não, a gente tem que procurar fazer a diferença, porque a pessoa sempre vai ter alguém que vai ver que é interessante, mas você não bebe, você não fuma, como você pode ser feliz? Aí explica que o vício não nos deixa felizes, pelo contrário, o vício nos torna dependentes e que nós não precisamos ter vícios para que possamos ter felizes. Esse é apenas um dos exemplos e que nós realmente encontramos a felicidade no Evangelho, na obediência aos mandamentos. Aí, ainda na seção 17, no versículo 9, o Senhor mais uma vez ele se declara: Eu, Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Deus, vô-lo disse, a fim de realizar meus justos propósitos para com os filhos dos homens. Amém. O Senhor sempre dá testemunho dele próprio, da sua vinda, da sua missão, e testifica a respeito de tudo que ele fez e continua fazendo por cada um de nós. Aí a gente agora vai lá para Joseph Smith e História, que fala que é um relato mais detalhado da experiência dele, de Joseph e Oliver Cowdery, que era seu escrevente na tradução do livro de Mormon. A igreja ainda não havia sido organizada e vemos agora há pouco que eles ainda não tinham, além de ainda, claro, não tinham ainda concluído a tradução do livro de Mormon, eles ainda não haviam recebido o sacerdócio, ainda não haviam sido batizados, mas ao receberem a visita de João Batista, eles receberam o sacerdócio arônico, que foi lhes dado por imposição de mãos, e eles se batizaram entre si, porque foi algo mais diferenciado, porque a igreja ainda não havia sido organizada, e eles também receberam quem? O Espírito Santo. E essa sessão, o Joseph ele conta melhor a respeito do que aconteceu. Vamos para o versículo 74. Estando então nossa mente iluminada, as Escrituras começaram a abrir-se ao nosso entendimento e ao verdadeiro significado
e intenção de suas passagens mais misteriosas revelaram-se a nós de uma forma que jamais havíamos conseguido antes e que sequer imaginávamos. Entre mentes, fomos forçados a guardar segredo sob as circunstâncias em que havíamos recebido o sacerdócio e sido batizados, devido ao espírito de perseguição que já se havia manifestado nas redondezas. Olha só o relato, né? As perseguições contra eles continuaram, eles receberam até mesmo ameaça de espancamento de Joseph Smith, Oliver Cowdery e das pessoas que perseguiam eles. Mas olha só que maravilhosa bênção e excelente experiência eles tiveram e podemos ter também no nosso dia a dia, na nossa ala, na nossa estaca, na missão para quem estiver servindo e principalmente no nosso lar. E eles, sempre falei, eles foram protegidos pelo poder de Deus, para que nada de mal acontecesse a eles. E aqui embaixo, a gente vê aqui no rodapé, próximo do rodapé, a experiência de Oliver Cowdery, que ele relata aqui, tem letras pequenas, e continua depois aqui nas outras folhas. Vocês podem pensar, é muita coisa, a leitura é grande, mas eu recomendo, vale a pena ler. Vale não, porque vai ser uma leitura que eu te garanto, eu te prometo que vai ser muito edificante, vai ser uma experiência espiritual. Ele fez o retrato das suas próprias palavras, Oliver Cowdery, sobre a experiência que ele teve. Tá? Então, no próximo dia 15 de maio, mais um aniversário, né? Já está perto de fazer 200 anos da restauração do sacerdócio arônico aqui na Terra. Então, essa foi a aula de hoje. Eu tive a oportunidade, né, de ser batizado com 16 anos, eu recebi o sacerdócio arônico, ser um sacerdote, até depois completar a idade adulta, receber o sacerdócio maior. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, que a leitura das Escrituras nos edifica e que nós possamos também procurar ter experiências espirituais, sermos pacificadores e podemos também ser obedientes para ter todas as bênçãos que o Pai Celestial tem para nos dar. Deixo essa aula em nome de Jesus Cristo, amém. E te convido mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça também de fazer sua inscrição, de assistir o vídeo, de deixar o seu like e também de fazer o seu comentário e expressar seus sentimentos, ok? Muito obrigado, tenha uma boa aula, uma boa semana e até a próxima aula. Muito agradecido. Tchau.